Fala Cabanerd, beleza? William Mondor de volta para mais uma recomendação nessa sexta-feira. Mas antes eu quero aproveitar para agradecer por uma coisa que eu simplesmente não esperava. Os dois últimos vídeos do Honor Recomenda, falando do Rambo 1 e 2, renderam mais de 900 visualizações cada um. Uma coisa que é praticamente impensável para um canal como o meu, que tem tão poucos inscritos. Então eu queria, antes de tudo, agradecer de coração para todo mundo que assistiu aos meus vídeos. Então hoje, continuando a franquia e em comemoração, vamos de Rambo 3. O terceiro filme continua a mesma linha do segundo, com muita ação e um pano de fundo político para contextualizar toda a trama, que é bem básica, como é de praxe desse gênero, ainda mais naquela época, né, anos 80. No caso aqui, quando ele foi lançado em 1988. Para este filme aqui, o Stallone se inspirou na Guerra do Afeganistão, ocorrida entre 79 e 89. Mas antes de irmos para esse cenário, nós vemos o John vivendo em paz na Tailândia, pois depois dos eventos do segundo filme, ele se recusou a voltar para os Estados Unidos e preferiu ficar por lá mesmo na Ásia. Aí ele foi para a terra do Muay Thai, onde vive ajudando monges, principalmente em construções, e participando de lutas clandestinas para ajudar nos custos. E é nesse ambiente que o Coronel Troutman, acompanhado de um agente da CIA, encontra o veterano e pede para ele ajuda para ajudar tribos afegãs rebeldes a lutar contra os russos que estavam tocando o terror por lá. É o contexto da época, né? Rússia e Afeganistão era o contexto da guerra daquele tempo. Só que o Rambo não aceita, porque nas palavras dele, a guerra dele acabou. O Troutman ainda insiste, mas o garotão mantém a posição dele. E o coronel vai sem ele mesmo e acaba sendo capturado. O agente volta para a Tailândia para contar as novidades para o Rambo, que decide ir atrás do ex-superior para resgatá-lo. Chegando ao Afeganistão, ele se enturma ali com os rebeldes, e enquanto eles estavam no meio de um jogo local, que eu não sei aqui o nome, os russos chegam metendo bala em geral. Lógico que o exército de um homem só não gosta nem um pouco da invasão e reage, e se impôs de um jeito tal que os inimigos até recuaram. Depois dessa, o Rambo resolve invadir o campo inimigo para resgatar o Troutman. Na primeira tentativa ele não consegue, né, Moisés? Devido à intromissão de um moleque afegão metido a bonzão que só atrapalhou. Seguiu ele até lá e acabou pondo a missão toda a perder. Mas numa segunda tentativa, ele não só consegue, como mata geral. Ele mata um monte de soldados inimigos, do jeito dele, claro, ou seja, na flechada, e de tocar. Eles pegam um helicóptero para fugir, mas ele é alvejado e cai. E em seguida o Rambo ainda tem que lutar com o subboss parrudo dos russos, que ele derrota, mas não sem antes passar um apertozinho. Quando já estavam perto da fronteira, o Rambo e o Troutman são cercados pelo exército russo, e ao invés de se renderem, começam a descarregar bala, pois desde cedo eles já eram treinados para morrer. Condição de soldado americano, gente, é assim. Só que nessa hora os rebeldes chegam para diminuir a desvantagem numérica, e no meio da confusão o Rambo consegue pegar um tanque e matar o chefão. O terceiro filme, apesar de seguir a linha do segundo, a mesma linha, já tem um pouco menos de personalidade e, mesmo com o contexto político estabelecido, trouxe alguns elementos que destoaram dos antecessores, como o fato de o Rambo ter bem mais falas, e boa parte delas sem nexo com o que já foi estabelecido para o personagem nos filmes antecessores, principalmente os diálogos dele com os rebeldes. Outro ponto negativo é o vilão, muito mais genérico e raso do que os antagonistas anteriores, o que é explicável pelo contexto da época na vida real. E imagino que esses pontos tenham também incomodado o público da época, pois a arrecadação caiu quase pela metade, ficando na faixa dos 189 milhões. Não deixou de ser um sucesso financeiro, pois cobriu com folga os mais ou menos 60 milhões de custo de produção, mas não foi o sucesso, o resultado que o estúdio esperava. Eu curto o terceiro filme, mas não vou negar que o Rambo ficou meio pastel em algumas cenas, principalmente quando ele chega ao Afeganistão. E a pior de todas foi a cena da tal luz azul. Quem viu sabe do que eu tô falando. Aff.
Apesar disso, eu gostei de terem dado maior destaque ao Trotman, apesar de ele ser um fidalgo em apuros por quase todo o segundo ato, e achei que poderiam ter explorado mais o personagem em cenas de ação. Mesmo assim, não acho um filme ruim. Da trilogia é o que eu gostei menos, mas considero um filme legal. E tu, já assistiu a Rambo 3? O que achou? Coloca aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, te peço que me dê esse presente, se inscreva no canal, curta e compartilhe, pois isso ajuda muito e não tem custo nenhum. Valeu pela força e vai pela sombra.